Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudos da primeira hora do índice Nasdaq em gráfico de 1 minuto. Todos os estudos aqui são baseados nos ensinamentos de Al Brooks, então às vezes a gente tem alguma coisa mais clássica e tal, né? Mas é tudo, 95% vai ser baseado nos ensinamentos do Al Brooks. Só a primeira hora em gráfico de 1 minuto do índice Nasdaq, porque é o suficiente para fazer seus trades, tá? A primeira hora está delimitada com os traços cinzas. Hoje pegou uma tendência boa depois, né, da primeira hora, então vou deixar mais pro cantinho aqui, que é mais ou menos como tava, né, na hora que o gráfico foi se formando. Mais ou menos assim. Tá? Sem mais delongas, vamos lá. Hoje foi um dia bem bom, tá? Deu bastante oportunidade aqui para nós. Começando com... Hoje eu vou até deixar vários desenhos aqui, porque foi bem interessante, dá para nós ter bastante aprendizado hoje. Foi bastante movimento didático. Primeiramente, o preço abriu, fez uma máxima, né? E fez uma mínima. Barras sobrepostas, né? Como geralmente é no início assim do dia. Geralmente ele custam alguns minutinhos para se é que toma uma direção, né? Leva uns minutinhos para tomar essa direção. E aqui nos deu um falso rompimento. Ele fez uma boa barra de baixa e uma boa barra de reversão, né? De falso rompimento, indicando o nosso falso rompimento. Então, nós tínhamos espaço até o topo, uns 1.900 pontos, até o topo nós tínhamos 3.000 pontos, tá? Então, tínhamos espaço, tranquilo. Ele também era uma segunda entrada deste fundo, tá? Então, dava para considerar tranquilamente, levando em conta uma lateralidade, né? Tava no terço inferior da lateralidade, ó, então é uma região boa de comprar. Tá, aí quando ele chegou perto do alvo dessa oportunidade que tinha dado, ele já vinha de um impulso de 3 barras, tá? Já vinha de um impulso de 3 barras. Então, nesse caso, seria possível esticar a operação. Estica até um lugar que não pegue ela, que tu tem certeza que não vai pegar o lucro, né? E para ver até onde vai esse impulso, né? Que nós já tínhamos aqui 3 barras e formou uma quarta, tá? Então nós tivemos ali um impulso, um possível impulso, né? Aqui ainda não tinha bem claro, tá? Olha só. Vou desenhar aqui para nós para ficar mais didático, tá? É um pouquinho mais enrolado. O impulso foi até lá em cima, beleza. A partir deste impulso, nós tivemos uma correçãozinha, né? Por que aqui a gente não considera como considerou aqui, né? Olha a estrutura diferente. Aqui para eu considerar um falso rompimento, tá? Isso nessa barra, né? Nós estamos nessa barra sinalizada. Muito diferente a estrutura daqui, que não estava demonstrando força para nenhum lado, né? E daí fez uma boa barra de baixo e voltou para cima, já na sequência, né? Só deu uma rompidinha para baixo e voltou para cima. Disso aqui, ó, fez 4 barras, um doji de pausa e uma barrinha
bem pequenininha, uma barrinha interna bem pequenininha de baixa, né? Então aqui ainda dava para acreditar tranquilamente no que o impulso estava valendo, tá? Aí ele nos deu uma H2. Esta H2, como a gente vem vendo ultimamente, ela anda acontecendo bastante, essas H2 feia, né? A região dela, olha a região, já, já haviam entrado vendedores aqui, tá? Até aí a gente ainda não tem certeza se isso é realização ou novas vendas. Aqui eu não tenho certeza. Por isso, caso estivesse segurando essa operação ainda, seria bom sair aqui no topinho quando ele veio uma segunda vez, tá? Tu ia pegar uma relação excelente aqui, tá? 4.700 pontos para os 1.900, excelente, quase 3x. Agora não vou só calcular de cabeça aqui, mas é algo assim. Tá, aí a H2 seria essa barra. Tu vai botar uma ordem em cima dessa barra? Não, né? Fica meio ruim. Botar uma compra em cima dessa barra, já entrou venda 2 vezes. Essa aqui seria a barra de entrada que nem rompeu a barra de entrada da H1, né? Que foi aqui, nem rompeu. Rompeu, mal é mal, bem pouquinho, e já voltou forte, tá? Então, complicado comprar ali. Não seria uma boa compra. Mostrou debilidade. Aí, a partir daí, nós vamos ver se era a realização, se esse impulso está válido, ou se agora que deu o nosso falso rompimento, né? Porque às vezes em M1 aqui demora, o falso rompimento não vem de cara que nem veio esse aqui, tá? Vocês demoram um pouquinho. E voltou para o meio da nossa lateralidade, para a nossa zona bem no meio aqui, ó, tá? Para a zona magnética. Fez um gap de média, tá? Gap de média. Embora dentro da literatura do Brooks, assim, gap de média, ele é mais adiante numa tendência, né? Não bem cedo nela. No início, eu não vejo ele falar muito sobre isso nos livros deles, assim, de início. Geralmente é mais adiante, que até dá envolve até uma possível reversão majoritária, né? Que o gap de média ele sinaliza uma possível última perna para cima, o que ele deu no início, então fica meio, não sei se valida. Eu tô lendo tudo de novo, os livros dele, estudando bem melhor dessa vez, né? E vamos ver o que a gente pega, porque o cara lê meio corrido ali, não pega 10% do que tem nos livros dele. Dessa vez nós estamos estudando muito bem estudado eles. Então, a partir disso aqui, ainda não me dizia nada, né? Fez 2 dojis em sequência. Não vou entrar só porque deu um gap da média aqui no início. Mas aí vocês podem ouvir talvez ouçam um cachorro de um vizinho lá, que são uns retardados e não deixa o cachorro latindo que nem louco lá. Ninguém faz nada. Não sei se dá pra ouvir, mas qualquer coisa não deve dar pra ouvir muito. Me atrapalha um pouco, que porra, os caras são foda. Aí ele fez, voltando, aí ele fez esta barra de alta. Aqui sim, né? Aqui nos cria uma confiança melhor de que vai subir o preço, porque deu a barra de alta. Aqui tu vai entrar acima de uma boa barra de alta e ele fez um fundo, ele estava provavelmente fazendo um fundo mais alto. Então ele tinha probabilidade de fazer os swings, né?
fazer swings em tendência ali para nós. Daí, após isso, tivemos mais um impulso, tá? Mais um impulso, ó, boa entrada. Aqui teve nessas 3 barras, teve uma boa briga, né? Entre os vendedores e compradores. Os compradores claramente ganharam as brigas, né? Então isso é importante de se notar, claramente ganharam as brigas. E o que leva a mais um impulso, tá? Isso aqui provavelmente era o início do nosso canal deste impulso aqui, do primeiro impulso, só que tivemos mais um impulso, né? Porque foi bonito esse movimento. Então vamos lá. Olha isso. Olha aonde deu a nossa projeção, tá? Que coisa linda. Então vou deixar marcado aqui o nosso outro impulso. Para nós usar de parâmetro. Olha só aonde que se deu o troço, né? Basicamente uma linha em cima da outra, tá? Projeção, então, 2 projeções numa mesma zona, tá? Já vamos chegar lá, ainda estamos aqui. Ele deu esse impulso, né? Como falei, foi ótimo. A gente viu a briga aqui, os compradores ganhando a briga. E mal rompeu o topinho aqui, fez essa barra de baixo. Fica ligado. Porém, foi uma barrinha com sombra, quase um doji, né? Basicamente um doji. Então, proporcionalmente a toda a alta que deu, tá vendo? Ele nem corrigiu 30%, tá? Então mostrava força. Logo que o preço veio abaixo, fez uma H1 muito interessante aqui, mostrando bastante força, tá? Uma boa oportunidade. Mostrando bastante força, porque o preço mal veio abaixo, tá? Nesses casos, umas entradas bem agressivas seria na mínima mesmo dessa barra de baixa. Aqui, olha só, quem tentou fazer isso anteriormente não conseguiu, então isso mostrava urgência, tá? Quem estava com ordem nas mínimas aqui teve que ir subindo e não conseguiu. Quando subiram para essa, conseguiram, e olha que daí entrou, né? Daí ele mostrou que entrou mesmo, compra ali. Que eles não estavam. Os compradores estavam ansiosos o suficiente para não deixar chegar a bater na mínima da barra anterior, né? E dessa vez bateu e já foi embora, né? Foi embora. Então essa H1 ficou bem interessante. E nós podíamos traçar um canal. Nós tínhamos essas duas, né? Podemos traçar um canal com a LT que nós tínhamos lá embaixo. Olha, botando no topinho, tá? Nós temos um possível canal, certo? No ponto onde chegou, tu viu que ele não conseguiu mais vir abaixo de barras, ó. Não conseguiu, foi só dessa vez aqui, não conseguiu. Aqui, cara, isso é uma coisa mais difícil, tá? Isso é uma operação hard, porém tinha fatores para fazer ela, tá? Uma operação contra a tendência, porém nós tínhamos assim, ó, 1, 2, 3 puxadas, sendo que a terceira rompeu bem a nossa linha de canal, foi uma paralela da linha de tendência, rompeu bem, isso é um movimento climático. Cara, bateu lá, fez uma barra de reversão, né? Fez uma barra de reversão. Então, uma ordem limite aqui eu achava bem aceitável. Aí, usa algum parâmetro para botar teu stop, tá? Alguma coisa que fique confortável. O bom, algo que eu posso sugerir
é ver o tamanho do alvo que tu tem, tá? Nós tínhamos o alvo após um rompimento assim da linha de canal, pode ser o fundo do canal, 5.000 pontos. Não precisava ser tanta coisa, tá? Para tu ter uma relação melhor, para botar uns 2.000 pontos aqui, tá? Porém, mesmo não tendo botado essa ordem limite, ele não deu uma segunda entrada, porém ficou uma barra de reversão, né? Bem na, na região do movimento projetado de dois impulsos, tá? De dois impulsos. Então ficou interessantíssimo para fazer essa operação mesmo não esperando uma segunda entrada, tá? Aqui sendo bem agressivo, porque os movimentos estavam agressivos, ó, não estava deixando segunda entrada muito para nós aqui. Tinha que dar um jeito de entrar nos movimentos, tá? Que nem essa alta aqui, de algum jeito tinha que entrar, nem que fosse comprando o fechamento de barra ali. Mas tem que pegar esses movimentos quando tá mostrando assim movimentos fluidos, né? Dias mais técnicos, digamos, bem técnicos assim de se operar, tá? Tu opera bem tecnicamente, sem achismo, sem nada, tu faz a leitura e opera e deu. É assim que tem que operar, né? Senão tu opera que nem um jogador. E não dá certo operar que nem um jogador. Tem que ser bem técnico. Eu já até comentei isso em outro vídeo, mas não custa comentar de novo. Cara, tu sendo técnico, tu tira um peso das tuas costas, sabe? Porque quando tu erra sendo técnico, entende? Tu não tá errando por emoção. Claro que às vezes erra por emoção, mas tu vai diminuindo esses erros, esses equívocos que tu comete por emoção, operando tecnicamente. Que, cara, tu viu o impulso aqui, várias entradas de, que nem eu tinha falado, ó, várias entradas de compradores, né? Entradas de compradores aqui, sem deixar tocar as mínimas de barras, né? Primeira vez que ele tocou a mínima de uma barra, tu pode usar uma ordem limite, tá? Pode usar uma ordem limite. Não quis usar a ordem limite, que é mais seguro, que é a operação mais segura. Assim que o preço veio abaixo, os compradores entraram. Pode operar H1. Às vezes eu falo que é mais seguro segunda entrada, tá? Só que, cara, quando a gente tá vendo a coisa bem técnica acontecendo, a primeira entrada pode pegar também, sem problemas, tá? Usa um stopzinho mais confortável, entendeu? Olha, tipo uns 2.700, vê quanto nós temos até o movimento projetado, tinha 4.600 pontos, tá? Tu pode deixar um stop bem confortável para pegar esse tipo de operação, certo? Então tu vai operando tecnicamente. Cara, não deu? Não deu. Não tem 100%, não existe. Mas daí tu toma um loss, mas tu sabe, cara, fiz ali tecnicamente. Depois tu para, olha com a cabeça fria o que tu errou e tal, o que tu poderia melhorar, o que às vezes a gente vê que tá errado e não aceita. Só que se tu olhar tecnicamente, tu consegue achar uma saída melhor para tua operação que estava errada, entende? Tu consegue sair no 0 a 0 ou próximo, ou bem pouco negativo. Então tem que ser técnico no troço, tá? Voltando, fez um bom movimento, tá? Bom movimento. A partir daqui nós esperávamos ou uma reversão ou no mínimo, uma correção de duas pernas, tá? No mínimo, uma correção de duas pernas. A correção de duas pernas poderia ter se dado aqui, tá? Porque foi uma, duas. Poderia ter se dado aqui. E aqui sim tivemos um gap da média, né? Um gap da média que não ficou legal para nós porque ficou uma barra de baixa bem forte, tá? A barra, sombra superior grande, sombra inferior pequena e um bom corpo. Um corpo bem bom dentro da média das barras. A barra de entrada desta barra de gap da média ficou interessante, tá? Ficou bem interessante.
E tivemos também, além do gap da média, nós tínhamos um possível falso rompimento da LT, né? Um possível falso rompimento da LT. Deu uma barra de entrada boa, né? Do gap da média. Essa barra de entrada ficou bem boa. Isso dava confiança sobre o falso rompimento. Esse troço vai lá buscar testar o topo. Não precisa ser exatamente, mas tinha aqui, ó, 2.000 pontos. Cara, 1 para 1. Não chegou a bater 1 para 1 aqui, tá? Não chegou a bater 1 para 1. Lembrando que eu sempre uso as margens por causa de spread e tal. Não chegou a bater 1 para 1. Dava para acreditar que ele ia buscar esse 1 para 1, até um 2, que vinha até 1,5 pelo menos, assim, uns 3.000, tá? Só que não foi. Nesse momento que não foi, ele deu sinal, ó. Essas coisas que eu tinha falado antes, ó, deu 3 sinais. Sai no zero. Sai no zero. Ele fez um topinho mais baixo. Tá? Fez um topinho mais baixo. O que virou esse falso rompimento? O falso rompimento falhou. Ele tá falhando, tá mostrando, eu vou falhar, vou falhar, vou falhar. Deu 3 amostras, eu vou falhar, eu vou falhar, eu vou falhar. Então o falso rompimento falhou. O que ele vira? Um rompimento, correção. Rompimento, correção. Deu entrada aqui, tá? Aqui uns 1.700, dava para buscar até o fundo. Até o fundo, por quê? Eu diria até o fundo. Ainda não dava de saber, embora ele fez um topo bem mais baixo, não dava para saber se ele estava, enfim, fazendo uma segunda perna, né, no movimento mais macro, fazendo a segunda perna da correção, ou se ele já tinha revertido, tá? Então, mais seguro seria pegar até 1 para 1 aqui, dava mais ou menos aqui, tá? Ou até o fundinho aqui. Então seria isso, mais viável se fazer, tá? E aí é aquela coisa, né? Inverter o raciocínio. Cara, se tu entrou aqui na operação, tu ia estar com a ordem mais ou menos aqui e teria que fechar, né? Fechar. Tá? Fechar a tua ordem, botar outra. Eu opero em conta hedging, tá? Daí conta hedging não precisa dobrar lote e tal para inverter. Não é assim, tu pode entrar, tá vendido e comprado ao mesmo tempo ali. Eu prefiro assim, a maioria das contas são netting, que daí eu tô comprado com 20 lotes, eu quero vender 20, eu tenho que vender 40, porque daí ele sai, né? Ele sai com 20, ele estopa 20 e entra com 20 vendido. Nesse caso não, eu tenho que estopar e entrar com a outra. Eu tenho que puxar o stop, daí aqui, né? Se eu tô aqui nessa operação, eu puxo o stop aqui e entro com a outra. Tá? Aí veio e se mostrou que era, assim, a tal da segunda perna de uma correção, tá? Porque ele voltou a subir. Aqui, no fim da hora, ali ficou ruinzinho, né? Aqui eu não vi mais operação direito, viável, assim. Daí ele fez essas barras aqui. Aí já não tinha mais o que fazer, deu bastante oportunidade. Aqui fez uma lateralidade bem estreita, bem chatinha aqui, basicamente inoperável. Tá? Bem diferente de algumas lateralidades que a gente vê aqui nos vídeos às vezes. Tá? No mais, é isso. Eu acredito que a melhor operação para falar de favor de tendência foi a nossa H1, tá? Foi a nossa H1. Lembra que eu tinha falado sobre segurar. Se tivesse segurado essa operação aqui, aguentado, sabendo que que a gente às vezes tem que aguentar
Correções, né? Nós tivemos o impulso, tem que aguentar correções. Ó, botando no 0 a 0 não ia pegar, tá? Não ia te tirar. Isso também é um indicativo de força, tá? Não bateu na... Ele respeitou ainda uma parte desse gap que tinha. Tava o gap aqui, ele ainda respeitou uma parte. Então, isso é um indicativo de força, que quem entrou comprado aqui não foi tirado, tá? Às vezes quando esse povo é tirado, é, ele indica menos força, entendeu? Indica menos força. Segurando essa operação, tá louco. Tá louco. Se tem estômago para isso, eu não costumo ter estômago para isso, eu costumo fazer operações mais rápidas, tá? Então eu acharia viável sair por esse topinho aqui, que já tá uma relação ótima. Mas eu acredito que a mais fácil, a que deu mais indicativos assim de força, acabou sendo essa. E essa aqui com ordem limite eu achei lindo até. É a operação mais difícil, mas ficou uma relação ótima ali, né? Ótima, ótima. Mas mesmo a reversão por si só dava para pegar, tá? Acho que no mais é isso. Um dia bem bom, bem bom. Acho que a gente não tinha visto acontecer ainda isso das projeções casarem certinho ali na mesma região de preço, né? Então isso é muito interessante. O Brooks fala sobre isso para ficar ligado o que o preço vai fazer se tu tem mais de uma projeção na mesma região de preço. A probabilidade cresce muito de que vai acontecer uma reversão ou uma correção mais profunda ali, tá? Então é isso aí. Caso eu tenha ignorado ou me equivocado em algum aspecto do gráfico de hoje, compartilha com nós teus conhecimentos nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se quiser acompanhar os próximos estudos, se inscreve no canal, que estamos postando quase todo dia, tá, galera? Bons estudos a todos aí, valeu!